Selva, selva pessoal, Thiago Henrique na área. Vou aproveitar esse momento aqui que eu tô esperando aqui, com o carro parado, né? Tem menos barulho aqui ao redor. E eu quero falar uma coisa muito importante com vocês. Na verdade, não é somente para você, aluno que está estudando para concurso militar, que eu quero me dirigir. Eu gostaria que você também pausasse o vídeo agora e fosse lá chamar os seus pais. Então pausa o vídeo agora e vai lá e chama os seus pais. Beleza, então você já deve ter chamado os seus pais. Como vai papai, como vai mamãe? Meu nome é Thiago Henrique, eu sou oficial do Exército, primeiro tenente do Exército Brasileiro, formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque eu gostaria muito que a minha mãe soubesse dessas coisas que eu vou te falar agora, na época em que eu fiz o concurso da escola preparatória, certo? Acho muito importante te passar algumas coisas, porque muito provavelmente, principalmente se a senhora, se o senhor, né, se vocês não são militares, se nunca tiveram um militar na família, um militar das Forças Armadas, muitas coisas que o seu filho está fazendo agora, falando, podem ser estranhas para o senhor, para a senhora. Então, eu acho de extrema relevância isso aqui que eu vou falar. Em primeiro lugar, o seu filho, muito provavelmente, ele começou a estudar com uma frequência muito maior do que ele vinha estudando no ensino médio dele. Ele decidiu que ele quer fazer um concurso militar. Ele veio falar para vocês que ele quer fazer concurso da SpaceX, concurso da ESA, EPICAR, EAR, AFA, e com certeza a senhora ou o senhor, né, não são militares, não sabem muito bem o que são essas escolas e, obviamente, né, como bons pais que são, ficaram preocupados sem saber no que é que seu filho está querendo se meter. Afinal de contas, existem dois tipos principais de militares. Isso é uma coisa muito importante que eu quero que a senhora, que o senhor entenda agora. Existem os militares temporários e existem os militares de carreira. O seu filho, ele decidiu ser um militar de carreira. Qual que é a grande diferença, a primeira grande diferença? O militar temporário, ele entra nas Forças Armadas, seja no Exército, seja na Marinha ou na Aeronáutica. O militar temporário, ele entra através de seletivo, de seleção, de processo seletivo, certo? Um desses processos seletivos é o alistamento militar obrigatório. Então, quando o jovem ele ingressa no alistamento, através do alistamento militar obrigatório, ele se torna um militar, né? Ele será recruta, depois soldado profissional, por aí vai, podendo chegar até terceiro sargento temporário, ou seja, depois de 8 anos, no máximo 8 anos, ele vai passar na força, ele vai ser desligado, ele vai ser mandado embora. O seu filho, ele quer fazer concurso para se tornar um militar de carreira. O que é um militar de carreira? O militar de carreira é aquele militar que ingressa nas Forças Armadas através de um concurso público. Então, ele faz esse concurso que normalmente tem as seguintes etapas. Primeira coisa, uma prova teórica, uma prova escrita, extremamente concorrida, tá? A nível nacional. Ele vai concorrer com candidatos de todo o país. Depois dessa prova, normalmente existe a parte de preparação, a parte de exames de saúde, desculpa, a parte de exames de saúde. Essa parte de exames de saúde, nessa parte o seu filho vai ter que fazer uma série de exames médicos. Exames que vão desde exames de sangue, urina, fezes, raio-x do seu corpo, uma série de exames que vão atestar que o seu filho tem saúde suficiente para ser um militar de carreira, para ingressar na escola de formação militar das Forças Armadas. Depois que o seu filho passar por essa parte da seleção dos exames de saúde, ele passará por uma série de testes físicos. Esses testes físicos normalmente envolvem a execução de flexões, abdominais, barras fixas e também corrida. Então, o seu filho ele vai ter que atingir alguns índices e atingindo esses índices ele vai ganhar o apto e ele vai, obviamente, dessa forma estar apto a ingressar em uma escola de formação militar, certo? Então é isso, o seu filho ele quer fazer concurso para ingressar nas Forças Armadas.
Existem vários tipos de concurso, tá? Eu vou citar aqui alguns deles, os principais. Existe um tipo de concurso que é para aquele aluno que quer fazer o ensino médio dele nas Forças Armadas. Existem duas opções. Existe o concurso da EPICAR, que é para quem quer entrar na Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Quem ingressa nessa escola faz todo o ensino médio lá na aeronáutica, certo? A contraparte da EPICAR na Marinha é o Colégio Naval. Então, seu filho pode entrar na Escola Naval e fazer todo o ensino médio dele dentro da Marinha. Então, ele já será um militar. No Exército não existe essa possibilidade de fazer o ensino médio no Exército. Então, esses são os dois concursos para alunos de ensino médio. O seu filho pode fazer esses concursos a partir dos 14 anos até os 17 anos de idade, certo? Então, grave isso. O segundo tipo de concurso é para aquele candidato que quer ingressar direto em uma escola de formação de oficiais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Retornando aqui, quem se forma na EPICAR ou no Colégio Naval, ingressa, assim que termina o ensino médio, já ingressa diretamente na escola de formação de oficiais daquela força, tá? Então, quem se formar na EPICAR vai direto para a Academia da Força Aérea. Quem se forma no Colégio Naval vai direto para a Escola Naval, onde ele vai ter toda a sua formação de nível superior e vai se formar um oficial daquela força, certo? Ok, você entendeu isso. Então, se o seu filho ele não ingressar em uma escola de ensino médio das Forças Armadas, ele tem a possibilidade de fazer um concurso e entrar direto em uma escola de formação de oficiais. As três principais são SpaceX, que é a do Exército, a AFA, que é da Aeronáutica, e a Escola Naval, que é da Marinha. Então, seu filho ele pode fazer concurso para uma dessas três escolas, onde ele vai ter uma formação de 4 a 5 anos e ao final dessa formação ele vai ser declarado aspirante oficial, né? No caso da Marinha, guarda-marinha. Então, ele vai seguir carreira durante toda a sua vida como um oficial das Forças Armadas. Existem outras escolas também, existe o IME, existe o ITA, existem outras escolas, existe a escola de oficiais da Marinha Mercante, que apesar de não ser militar, é uma escola militar, mas o seu filho ele não vai trabalhar como militar necessariamente, né? Ele não vai trabalhar como militar quando ele se formar. Então, eu sugiro que, se você tiver interesse, também dê uma pesquisada nessa escola. Uma escola muito interessante também e que muitos jovens não sabem. Beleza, então a senhora e o senhor entenderam. O seu filho ele quer se tornar um oficial ou um sargento de carreira. Quais são as escolas de formação de sargentos de carreira? Existe a principal delas, que normalmente o jovem sempre fala, é a ESA, a Escola de Sargentos das Armas, tá bom? Para quem quer se tornar sargento do Exército. Eu quero focar nesse vídeo nas escolas de formação de oficiais. Por quê? Porque, como eu já falei em alguns vídeos anteriores, a formação do oficial, ela dura mais tempo, certo? Ela dura normalmente de 4 a 5 anos. Entretanto, o oficial, ele tem muito mais benefícios na sua carreira do que o sargento. Então é importante que você, pai, saiba disso para orientar o seu filho. Se o seu filho tiver 16, 17, 18, até 21 anos de idade, ele tem que estudar para uma escola de oficiais. Ele tem que ter como objetivo, né, entrar em uma escola de formação de oficiais. Ele, como oficial, ele vai ter um salário muito maior, ele vai ter algumas oportunidades na carreira dele, em que ele só terá pelo fato de ele ser oficial, ele vai ter um plano de carreira melhor, isso é fato, no Exército, né, nas Forças Auxiliares também, os oficiais em geral têm um plano de carreira melhor que o dos praças. Então, já oriente o seu filho quanto a isso. Se ele tem 17, 18 anos, ele tem que estudar para ser oficial.
E o legal é o seguinte, se o seu filho começa a estudar para o concurso da SpaceX, por exemplo, ele já está estudando para o concurso da AFA, para o concurso, dependendo da idade dele, da EPICAR, para o concurso da Escola Naval, para o concurso da ESA, porque o concurso da SpaceX é o que tem o maior número de disciplinas, tá? Então, grava isso também. O seu filho, ele vai ter, durante a sua formação, o tempo de serviço dele já vai começar a contar. Então, se o seu filho ingressa com 17 anos, começa a contar o tempo de serviço dele com 17 anos. Isso quer dizer que ele vai se aposentar muito cedo. O seu filho, ele vai receber um salário, certo? Um soldo, ele vai receber assistência médica e odontológica, ele vai receber também uma série de auxílios, ele vai ter alojamento para ele morar. Então, a partir do momento que ele ingressa em uma dessas escolas que eu citei, ele vai ser responsabilidade da força. Então, a partir daí ele vai ter uma formação que, além de dar para ele uma série de conhecimentos militares, também vai passar valores para ele, vai passar uma série de conhecimentos que ele vai levar para o resto da vida dele. Então é uma formação muito completa. O que é que eu gostaria de falar para você, mãe e pai? Se o seu filho está querendo ingressar em uma dessas escolas, levante a sua mão para o alto e dê graças a Deus, porque nós vivemos, a senhora e o senhor com certeza sabem, num país, num mundo, na verdade, onde os valores estão querendo cada vez mais, né, os valores estão cada vez mais sendo ruídos, acabados por uma série de fatores que estão acontecendo na nossa modernidade. Então, diversos fatores estão destruindo valores que o seu filho tem ainda dentro do coração dele. Não deixe ele perder isso. Oriente o seu filho para que ele continue estudando. Vale muito a pena ser oficial, ser sargento das Forças Armadas. Eu falo isso, né? Sou oriundo de família humilde. Minha mãe era vendedora de cosméticos, minha avó costureira, minha mãe solteira. Minha mãe muito provavelmente vai ver esse vídeo também. Então eu não falaria isso para a senhora, para o senhor, se não fosse uma verdade. Tá? É verdade, o seu filho ele vai ter uma formação extremamente diferenciada do que existe aí fora em universidades. Eu posso falar isso porque eu passei cerca, pouco mais de 6 meses em universidade federal. Então eu tenho uma pequena, mas tenho alguma experiência. Então continue motivando seu filho. Não ache que o seu filho está querendo algo utópico, né? Passar em um concurso desses é totalmente possível. Agora, claro, o seu filho ele vai ter que estudar bastante, ele vai ter que ter uma rotina de estudo totalmente diferenciada. Se é aprovado num concurso da SpaceX, por exemplo, e se o seu filho, né, veio de escolas onde ele não teve o ensino fundamental e o ensino médio ali de boa qualidade, faz com que o seu filho ele tenha que estudar com muito mais afinco agora que ele quer passar nesse concurso que é extremamente concorrido. Se no seu caso, se o seu filho, né, se é filha, né, se é uma menina, ela vai ter uma concorrência muito maior, porque os concursos eles normalmente apresentam menos vagas, oferecem menos vagas para as mulheres. Então, o seu filho ele está num caminho muito bom, certo? Eu tenho certeza absoluta que a senhora vai entender isso quando o senhor forem em uma formatura lá na SpaceX, lá na Escola Naval e verem a mudança que acontece no filho de vocês, que vai acontecer no filho de vocês quando ele ingressar em uma escola militar. Eu tenho certeza que a senhora vai entender que o que o seu filho escolheu realmente foi muito bom, tá bom? Então eu fiz esse vídeo com o intuito de acalmar a senhora, acalmar o senhor, para que a senhora realmente motive o seu filho, forneça todas as ferramentas que ele precisa e que estão ao seu alcance para que ele consiga atingir o sonho dele. Eu tenho certeza que, da mesma forma como eu sou extremamente grato à minha mãe por, dentro de todas as limitações que nós tínhamos, ter oferecido todas as ferramentas que eu necessitava para estudar, eu tenho certeza que o seu filho também vai agradecer pelo resto da vida dele, pelo que a senhora, pelo que o senhor estão fazendo e irão fazer cada vez mais por ele, tá bom? Então eu espero que esse vídeo realmente sirva para acalmar a senhora, para acalmar o senhor.
Eu espero que sirva também de motivação para o seu filho, para que ele continue estudando. Afinal de contas, não há nada melhor do que se dedicar a alguma coisa sabendo que as pessoas que você ama estão lhe apoiando, tá bom? Deixa o seu comentário aqui abaixo, eu quero saber o que a senhora, o que o senhor acharam desse vídeo, né? Pede pro seu filho aí comentar no nosso vídeo. Eu vou ficar extremamente feliz de saber que esse vídeo chegou em paz, né? Que ajudou realmente a senhora, o senhor a entender melhor como que funciona a formação militar nas Forças Armadas. Eu posso com certeza fazer outros vídeos falando, discorrendo sobre outros temas relacionados a isso, se for do seu interesse, tá bom? Um forte abraço, Selva, até a próxima.